Olá, pessoas abençoadas, graça e paz. Que bom que você está aqui. Eu quero te dizer uma coisa antes de prosseguir. Não é por acaso que você está aqui. Você foi trazido por Deus para ouvir o que temos para falar hoje. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Alberto e é um prazer te receber aqui. E sem perda de tempo, vamos direto aqui ao assunto, ao tema que nos levou a gravar esse vídeo. Antes eu quero fazer uma oração e eu te convido a orar comigo. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui para falar de coisas espirituais. A nossa oração e o meu pedido é que o Senhor traga luz às trevas. Ilumine, clareie aquilo que está escondido e que tem feito muitas pessoas sofrerem. Eu oro confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que eu quero falar hoje aqui com você, pensar, refletir, é sobre ataques espirituais. Você acredita em ataques espirituais? Talvez você esteja sofrendo ataques espirituais e nem perceba, não saiba, porque o inimigo ele é silencioso. Sabemos que Deus é o Todo-Poderoso e a palavra dele nos diz que os anjos dele, os anjos do Senhor, acampam-se ao nosso redor. Mas também a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E, infelizmente, muitas pessoas se tornam vulneráveis a esses ataques. Nós vamos tentar entender aqui nesse vídeo, ou nesses poucos minutos aqui, como isso acontece. Vamos tentar trazer aqui a luz, e eu dependo do Espírito Santo para isso, para que cada um de nós entenda como esses ataques acontecem. Primeira coisa que eu quero citar aqui é um texto bíblico. A palavra de Deus é a verdade e nós cremos nisso. Então não podemos desprezar a palavra. E em Efésios 6,12 está escrito assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, forças espirituais do mal nos lugares celestes. Ou seja, assim como Deus é espírito, o inimigo ele também é espírito juntamente com seus demônios. E eles andam influenciando pessoas, dominando através dessa influência. E com isso conduzindo pessoas a realizarem a sua vontade. E por que temos um inimigo? Talvez essa seja a primeira pergunta que devamos nos fazer quando falamos em ataques espirituais. Por que temos um inimigo? Porque somos criação de Deus, em primeiro lugar. Deus nos criou e Deus nos ama. João 3,16 diz que Ele nos amou tanto que deu Jesus para morrer por nós. Ou seja, um amor tão grandioso. E o inimigo, que não tem parte com Deus mais, porque ele foi expulso da presença de Deus, agora ele tenta ferir Deus através da sua criação, que somos nós. Então, entendemos que o ataque do inimigo é para destruir o ser humano. Ele veio roubar, matar e destruir. Essa é a obra dele. Mas, glória a Deus que temos Jesus que diz: eu vim para destruir as obras de Satanás. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, e às vezes a gente confunde, porque a gente luta contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra as influências sobre essas pessoas. Essa é a nossa verdadeira guerra. O inimigo nos ataca para ferir Deus, mas também para nos separar de Deus. Foi assim que aconteceu lá no princípio, quando ele enganou Adão e Eva e fez com que eles desobedecessem a Deus e se separassem de Deus. Houve um rompimento. E a mesma estratégia é usada hoje, porque ele tenta nos separar de Deus, nos enganando
e nos fazendo desobedecer a Deus. Porque Deus tem propósitos para cada ser humano criado por Ele. E os propósitos do Senhor são bons. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal. Ele quer que cada ser humano seja bom, reto, perfeito, a imagem dele, como ele é, porque assim fomos criados. Então, se formos retos, justos, corretos, obedientes a Deus, nós seremos instrumentos poderosos nessa terra para curar a terra, para trazer o bem-estar, para sermos pessoas que colaboram nessa sociedade para que o mundo seja um lugar agradável de se viver. Então o inimigo ele tenta nos separar de Deus através dos seus enganos e quando ele consegue nos separar de Deus, ele automaticamente tem acesso a nós e nos impede de sermos aquilo que Deus criou, nos criou para ser. Como ele nos ataca? Aqui está o grande lance. Porque a gente não sabe como ele nos ataca. E ele nos ataca através de legalidades ou pecados, assim como ele induziu Adão a pecar. E com isso ele teve acesso a Adão, dominando ele, nós também somos atacados assim, dando legalidade. Como isso acontece? Ele nos induz, nos leva, em primeiro lugar, a pecar. Existe um caminho. Ele, em primeiro lugar, nos induz, através de engano, a pecado. Ou seja, ele nos leva a fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Ele leva o ser humano a ser injusto. Ele leva o ser humano a ter pensamentos contra o seu próximo. Ele leva o ser humano a não amar ao próximo, a não fazer o bem, a guardar mágoa, a guardar rancor, a ter desejo de vingança, a cometer pecado sexual, a roubar, a furtar. Aqueles mandamentos que ele deixou lá no passado, não farás isso, não fará aquilo, ele induz as pessoas a se prostrarem a outros deuses, a crer em outros deuses que não o Deus único, ou seja, ele leva a pessoa a mentir. São muitos pecados, são muitas coisas que a palavra de Deus diz para não fazermos e que ele nos leva a fazer. Então ele conseguiu, né? E ele é tão ousado porque ele fez isso com Jesus. Jesus, no deserto, ele foi tentado. E ele foi tentado num momento de fragilidade. Eu quero abrir uma aspa aqui para dizer isso também. Porque o inimigo ele nos ataca nos nossos momentos de fragilidade. Pode ter certeza que quando você está muito cansado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, esgotado, é o momento que ele vem e ataca. E ele fez isso com Jesus, quando Jesus estava com fome, debilitado, e Jesus estava jejuando há muitos dias. Então ele acha uma oportunidade ali e ele vem. E o inimigo ele acha a oportunidade em cada um de nós. Casamentos que não há mais comunhão, alegria, cumplicidade, felicidade. Ele observa essa fragilidade e ataca ali. Ataca um, ou ataca o outro, ou ataca os dois, para fazer com que um traia o outro, para que um seja infiel ao outro. E você pode pensar aí em diversas coisas, porque o inimigo ele tem um repertório muito grande para induzir a pessoa a pecar. Então ele tenta, né? E Tiago diz que nós não somos tentados por Deus, mas nós somos tentados pelas nossas concupiscências, ou seja, pelos nossos próprios desejos. O inimigo conhecendo os nossos desejos, nos induz a realizarmos esses desejos ilícitos, e depois de nos fazer pecar, ele faz com que a gente esconda esse pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, somos perdoados, não há legalidade mais. Então ele nos leva, em primeiro lugar, a pecar, e quando pecamos, ele nos leva a esconder isso, a guardar. E ele coloca na nossa mente que nós não precisamos confessar,
que Deus já conhece, que Deus já sabe o nosso coração, não nos leva a confessar, a abrir a boca e dizer. Ele não nos leva a arrepender-nos, ele nos faz confiar na misericórdia de Deus, mas não há misericórdia de Deus sem arrependimento, nesse caso. Então ele nos leva a esconder o pecado. E em terceiro lugar, ele influencia as pessoas a continuarem cometendo o erro que elas estão cometendo. Então você vai ver pessoas que não perdoam, sabendo que precisam perdoar, mas elas não perdoam. E elas têm uma justificativa para não perdoar. E o inimigo está ganhando terreno, força, e ela continua resistindo a Deus, em obedecer a Deus, e o inimigo vai ganhando influência ali, porque ele está induzindo essa pessoa a continuar praticando aquele pecado. E cada dia, cada vez que ele comete, cada vez que ele volta a fazer o que é errado, o inimigo vai dominando cada vez mais, ganhando terreno. Entenda uma coisa, o inimigo não pode nos atacar se estivermos em obediência a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus nos guarda e o inimigo não toca. Mas em que condições? Nas condições de obediência a Deus, quando não deixamos brecha, quando não deixamos porta aberta, quando fechamos todos os acessos a Satanás, quando dizemos aqui não, Satanás, para fora daqui. Então, nesse caso, Deus nos guarda. Mas quando ele encontra uma legalidade, quando ele encontra uma brecha, é por ali que ele entra. Imagina o rato. Muitas das vezes você não vê o rato. Você vê a bagunça que ele faz, a destruição que ele faz. Porque ele anda pelas sombras, ele anda escondido. O inimigo é assim, ele anda pelas sombras. E você não consegue enxergar. Eu quero dizer que o inimigo ele é atraído pelo pecado. Olha só, o diabo ele induz você ao pecado. E quando você peca, esse pecado é como um lixo que é depositado na sua casa. E o lixo dentro de casa atrai coisa boa ou ruim? Sempre vai atrair coisa ruim. Todo tipo de inseto, todo tipo de coisa indesejável vai ser atraído, e o diabo ele é atraído pelo pecado. Ele é atraído pelo pecado. Quando cometemos o pecado, os demônios ao nosso derredor, eles sentem o cheiro, eles percebem e eles vêm. Opa, tem uma brecha ali. E eles querem todos entrar ali. O pecado é como um lixo, então, por isso eles são chamados, os espíritos são chamados de espíritos imundos. Jesus falou muito esse termo, usou muito esse termo, dizendo sobre esses espíritos imundos que atacam e oprimem as pessoas, criaturas de Deus. Quais são os sinais do ataque? Você conhece? Você sabe quando você está sendo atacado, você sabe quando algo é natural ou algo é sobrenatural. Eu quero colocar aqui alguns pontos para que você identifique se você está sob um ataque espiritual ou não. Primeira coisa que o inimigo vai causar com um ataque espiritual, ele vai buscar, ele vai tentar te separar de Deus em primeiro lugar. Como eu disse anteriormente, você com Deus está guardado, está protegido. Então, é como se fôssemos crianças de mãos dadas com o nosso Pai. Então, de mãos dadas com o nosso Pai, Ele está nos protegendo. Mas você já viu aquela cena que uma criança está na rua perigosa e de repente ela larga a mão do pai e sai correndo por meio da rua? Que perigo! Meu Deus, quanta coisa ruim pode acontecer. O inimigo faz isso. Ele tenta separar, nos tirar da presença do Pai para que estejamos vulneráveis. E ele causa, o ataque espiritual ele vai causar desânimo espiritual em primeiro lugar. O primeiro e grande sintoma de um ataque espiritual é o desânimo espiritual.
a falta de vontade, né? É caracterizada pela falta de vontade de ler a Bíblia. Normalmente, alguém que está sob ataque espiritual, ele não tem vontade, não tem fome de ler a Bíblia. Ele sente um cansaço, uma fadiga quando ele pega a Bíblia para ler. Ou seja, o inimigo está separando ele da palavra. Essa pessoa não consegue orar. Ela não tem forças para orar, ela não tem vontade, ela não tem desejo de orar, ainda que ela saiba que a oração é remédio, é solução para o problema que ela está vivendo. Outra coisa que vai acontecer num ataque espiritual, a pessoa sobre ataque, ela não vai querer congregar, ela se afasta da igreja, ela se afasta dos irmãos, ela começa a considerar que os irmãos são tudo chato, que os irmãos são pecadores, que os irmãos... O inimigo começa a colocar em evidência os erros dos irmãos para que essa pessoa não congregue. Ou seja, ela está afastando de Deus, ela está afastando da oração, ela está afastando da palavra, ela está afastando da comunhão com os irmãos, ela não deseja mais servir a Deus, não quer trabalhar. E cada vez que ela avança nesse caminho, ela fica mais vulnerável. Ela vai enfraquecendo cada vez mais, porque a nossa força está na comunhão com Deus e com os santos, com a palavra, com a oração, com a consagração. Segunda coisa que vai acontecer, segundo passo, né, dessa opressão ou desse ataque, é opressão mental e emocional. São setas na mente e na alma da pessoa. Alguns sintomas eu vou ler aqui. Confusão mental, a pessoa não consegue raciocinar direito, a pessoa não consegue pensar, não consegue criar estratégia, não consegue ver uma solução, por mais simples que ela esteja ali, aparente, na frente dela, ela não consegue enxergar porque tem uma confusão mental. A mente dela está embaralhada, ela não consegue lembrar da palavra de Deus, ela não consegue lembrar das promessas de Deus, ela não consegue ver coisas simples. É um sinal de ataque espiritual. Pensamentos negativos. Os pensamentos de uma pessoa sobre ataque espiritual são sempre os piores, negativos. Ela só vê o ruim, ela só espera o ruim, ela só espera o pior. Não tem esperança, a esperança é roubada dela. É um sinal de ataque espiritual. Pensamentos suicidas, pensamentos de morte, se joga, se mata, toma remédio, pula dessa ponte, são pensamentos recorrentes em alguém que está sob ataque espiritual. Medo excessivo. Medo excessivo. Tem pessoas que têm medo de sair de casa, medo de andar na rua, medo de conviver com pessoas, ficam isoladas, trancadas dentro de casa. Isso é um claro sinal de ataque espiritual. Ansiedade sem causa. Ansiedade natural, ela sempre tem uma causa, mas quando não há causa e você está ansioso, pode ser um ataque espiritual. O isolamento. A pessoa não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, quer se trancar num quarto fechado. É um sintoma de depressão, mas também é um sintoma de ataque espiritual. Por quê? Porque o inimigo quer te isolar. O inimigo, no mundo animal, né? Você vê um ataque de leão contra uma manada de bicho, a primeira estratégia que eles usam é separar um desses animais, e quando ele consegue separar esses animais, aí sim, ele vai nesse animal que está isolado e ataca ele. A estratégia do inimigo não é diferente. Ele faz com que a gente se isole, porque isolado fica mais fácil atacar. Um outro sinal de que estamos sob ataque espiritual é quando o inimigo nos oferece, depois de nos afastar de Deus, depois de causar confusão, depois desses ataques espirituais e emocionais, ele vem e oferece outras alternativas, porque aqui nesse momento você já está com dor. E ele começa a oferecer outras alternativas para aliviar a sua dor. E se alguém, se essa pessoa é alguém que tinha um vício no passado, normalmente agora,
quando ela está afastada de Deus, da comunhão com os irmãos, não lê a Bíblia, não ora, ela vai buscar a solução no antigo vício. Ela vai voltar àquilo que dava um alívio nela. O álcool, a droga, o cigarro, o que for, a pornografia, a prostituição. Ela vai voltar, porque o inimigo vai mostrar para essa pessoa que esta é uma boa alternativa para ela aliviar suas dores. E geralmente começa num pensamento, ela começa a ter lembranças do tempo em que ela não era crente, e às vezes ela chega a dizer: quando eu não era crente era melhor. Essa pessoa está sobre um intenso ataque espiritual. Ela vai levar essa pessoa a se afundar no pecado, a fazer mais, a praticar mais, a errar mais. E cada vez que ela se afunda no pecado, mais a porta se abre para outros demônios. E agora vem uma legião de demônios atacar aquela pessoa. Tá? Ela vai induzir essa pessoa a satisfazer a sua própria vontade. Que se dane os outros, eu vou buscar a minha satisfação, primeiro eu. Ela começa a pensar sobre isso. Um outro sintoma de um ataque espiritual é quando está acontecendo muita confusão, briga, divisão, e você está sempre envolvido. Quando você está sempre no meio dessas confusões, o inimigo está causando um reboliço e está te colocando sempre no meio. Você sempre se vê no meio de confusões. Isso é um sinal de ataque maligno. 5. Ataques diversos. Como isso acontece? Como ondas em sequência. Você já se viu na praia cortando uma onda e logo depois vem outra? Às vezes você sai da segunda e vem uma terceira. Ondas em sequência. O inimigo, sabendo que você está fragilizado, sozinho, isolado, longe de Deus, longe dos recursos de Deus, ele vê como uma oportunidade para te destruir por completo. Então ele começa a lançar vários problemas em sequência. E você começa a enxergar assim, doença, e logo depois da doença, a morte de alguém, e logo após a morte de alguém, um prejuízo, um carro que quebra, um gasto inesperado, problemas em sequência, pessoas dentro da sua família que começam a brigar, a separar, a dividir. Você entende sobre isso porque talvez você tenha vivido isso. Problemas em sequência, ondas de ataques do inimigo. São sinais de que você pode estar claramente sobre um ataque maligno. Mas pastor, eu estou vivendo tudo isso. E eu estou sentindo que essas coisas estão me acontecendo. Como é que eu faço para reverter isso? Opa, vou te dar a boa notícia, porque você está vivo, e enquanto você está vivo, você tem chance, oportunidade de vencer. Eu quero citar aqui Tiago 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 2 estratégias dadas por Tiago aqui. Qual é a primeira? Sujeitai-vos a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, você vai continuar vulnerável aos ataques do inimigo. Sujeite-se a Deus. Busque reconhecer os seus erros, se arrependa, confesse seus pecados, obedeça a palavra, aquilo que você estava fazendo de errado, deixe de fazer. Aquilo que é certo fazer e você não estava fazendo, passe a fazer. Sujeitai-vos a Deus. Depois de se sujeitar a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em ações práticas, como isso acontece? Em primeiro lugar, vigilância e oração. Quando eu falo em vigilância, é você observar. Observa tudo. Os ataques do inimigo e principalmente por que ele está atacando. Aonde ele encontrou uma brecha, aonde ele encontrou uma abertura para entrar e me atacar. Vigilância, identificar qual é a origem do problema. E ali você atacar esse problema corrigindo ele, fechando a brecha, fechando a porta,
para que o inimigo não tenha acesso. Deixe de fazer o que é errado. Vigilância e oração. Isso deve acontecer conjuntamente, porque a oração vai te dar discernimento. A oração fervorosa, crendo em Deus, vai te levar a enxergar aquilo que você não enxergava. Vai te levar a observar melhor e encontrar aquela brecha, aquele buraquinho, aquele vão por onde os espíritos imundos estão entrando. Corrigir, vigilância e oração. 2. Achou, descobriu qual é o problema? Confissão. Você precisa fechar a brecha, se arrepender de verdade e confessar a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Quando confessamos a Deus, a legalidade é rasgada. Aquilo que permitia que o inimigo acessasse a nossa vida, Deus mesmo entra com providência, rasga aquela autorização e repreende o inimigo. 3. Você precisa usar a palavra e o nome do Senhor com autoridade. A palavra de Deus é poderosa. O nome do Senhor é sobre todo nome. Mas quem usa precisa ter autoridade. Lá em Atos registra certos homens que foram expulsar demônios e quando eles chegaram diante das pessoas endemoniadas, eles disseram: eu te expulso no nome do Cristo que Paulo prega. Aqueles demônios riram dele e disseram: eu conheço Deus e sei quem é Paulo, mas vocês não têm autoridade para usar esse nome. E ali eles foram envergonhados. Então nós também precisamos usar a palavra e o nome do Senhor com autoridade. Como fazemos isso? Com santidade. Santificando o nome do Senhor. Santificando a palavra. Vivendo essa vida de consagração ao Senhor. 4. Comunhão e apoio espiritual. Você não luta sozinho. Você tem uma igreja. Deus instituiu a igreja para que você esteja inserido nela. Se você está afastado da igreja, volta à comunhão com a igreja, porque ali é um reduto de proteção espiritual. Ali é um lugar onde você vai estar guardado, protegido, amparado, apoiado por pessoas que se compadecem da tua dor, que estão ligados intimamente com você pelo Espírito de Deus. Comunhão, apoio espiritual. Não fale mal do teu irmão, não critique o teu irmão, não julgue o teu irmão, porque se ele faz parte do mesmo corpo, ele faz parte de você. E isso é uma outra coisa que o inimigo faz. Ele nos induz a criticar a igreja, a criticar os membros da igreja. Não faça isso, isso é pecado. 5. Consagração e renúncia. Consagração e renúncia. Muitas das vezes nós vamos precisar abrir mão de prazeres, de vontades, de desejos nossos por um bem maior. Você pode assistir televisão o dia todo? Pode. Mas você deve fazer isso? A consagração vai fazer com que você utilize com equilíbrio o tempo. Aí eu pergunto nesse sentido, consagração e renúncia. Quanto tempo você dedica do seu dia a Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Você medita todos os dias na Bíblia? Qual é o teu tempo de qualidade com Deus? Teu tempo de intimidade, teu tempo de reflexão, de contemplação de Deus? De rever os seus pecados, de ser confrontado pela palavra. Qual a última vez que você chorou pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas coisas que você comete? Muitas pessoas se tornam insensíveis porque não se consagram a Deus e porque não conseguem abrir mão, renunciar seu próprio eu. Entenda que a nova natureza, ela só vai ser fortalecida
a partir de vivermos essa nova natureza, de buscarmos as coisas espirituais, de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. São tantas recomendações bíblicas que falam sobre isso. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. São recomendações claras, objetivas, que determinam para nós um caminho correto que nos levará a vivermos essa vida abundante que o Senhor veio trazer para nós. Mas às vezes nós escolhemos caminhos errados. E a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. São caminhos que nos afastam de Deus, que abrem brechas, que abrem portas para o inimigo atacar. A boa notícia é que Deus quer nos livrar desses ataques, nos proteger, nos fortalecer contra eles, nos guardar. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, ela não é contra pessoas. Nossa luta é contra as influências malignas, contra essas influências principalmente na nossa mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, se esse vídeo, se essa mensagem, ela trouxe algum despertamento para você, reveja. Você sabe exatamente, e o Espírito pode te mostrar aonde é que o diabo está tendo acesso na tua vida. Quais são as brechas, quais são as legalidades dadas para ele agir. Elimine o mais rápido possível, porque se tudo que eu falei aqui é um estágio de opressão espiritual, o outro estágio pode ser o estágio de possessão espiritual. Quando o inimigo ele tem acesso ao corpo de uma pessoa para dominar completamente ele. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai querido, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor nos ama. E com tão grande amor que nos ama, tem nos despertado a cada dia. Obrigado por essa palavra. Abençoa os teus filhos que a ouviram, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Obrigado por vocês terem ficado aí. Eu quero te convidar, caso você não seja inscrito aí no canal, se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. Outra coisa que eu te peço é compartilhe essa palavra, porque muitas pessoas estão sofrendo ataque espiritual e talvez essa palavra traga despertamento a elas. Curta, não se esqueça de deixar o seu like aí, isso é muito importante para que o YouTube reconheça esse vídeo como algo bom e importante. E deixe um comentário. Me fala aí, o que você entendeu a partir dessa mensagem de Deus, não minha, de Deus para você. Qual foi o despertamento que essa mensagem trouxe para você? Me conta aí se você está sob ataque espiritual, que eu me comprometo a orar por você, a interceder por você. Deus te abençoe e até a próxima.